Fala aí, gurizada, eu sou o Marcos Roca e eu vou começar agora aqui com vocês mais um papo bola de ouro para tirar algumas dúvidas para falar para vocês como que ficaram os chaveamentos de quarta de final, os que já estão decididos. Claro que a gente ainda tem jogo do Brasil pela frente, a gente ainda tem jogo de Portugal pela frente, então são confrontos que a gente projeta que vão acontecer. Por exemplo, o Brasil ganhando da Coreia, se der tudo certo, a gente pega ou Japão ou Croácia, e Portugal ganhando, que é um normal, digamos assim, ele vai pegar provavelmente Espanha, porque Espanha joga contra Marrocos e Portugal contra a Suíça. Mas vamos falar então um pouquinho sobre o que aconteceu na rodada desse final de semana. Eu separei aqui para vocês essas duas imagens que desde o começo a gente vem falando aqui no canal, né, que são as seleções que realmente eu acho que a gente precisa respeitar muito. Tanto eu quanto o Ike, a gente vem falando que particularmente acho que a Espanha é uma seleção que tem muita mídia, né? Eles começaram ali, fizeram placar elástico no começo, mas pegaram adversários fracos. A própria Inglaterra, que jogou e ganhou hoje de Senegal, eu acho que é uma seleção boa, mas comum. Não vejo nada de espetacular. Não é uma seleção que me bota medo enquanto torcedor brasileiro. Mas França e Argentina... A Argentina é aquele futebol encardido. A gente comentou aqui no começo, lá quando a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, a gente falou, o argentino depois que ele entra na competição é difícil, cara. E aí vendo as imagens do estádio lá, o estádio com o jogo da Argentina chegou perto da lotação máxima. Tinha quase 90 mil pessoas lá e a grande maioria era torcedor argentino. Então é uma seleção que vem crescendo muito no meio da competição. Eles estão incorporando cada vez mais. A França, eu acho que é uma seleção um pouco mais madura já. Ela não vem nem muito nessa crescente. Ela entrou no jogo contra a Tunísia com time reserva, perdeu e cagou pra dar real, assim. Tipo assim, era time reserva, os caras não... Abalo zero, assim. Os caras não tiveram abalo nenhum com isso. Tem o Mbappé, que é um cara que... É incrível falar desse cara, porque assim, ó, no time dele lá no PSG, eu não acho que ele seja esse jogador, esta classe no time, cara. Ele lá com o Neymar, com o Messi, eu acho que ele é um jogador bom, mas na seleção eu acho ele um craque, cara. Eu acho ele um jogador de outra prateleira mesmo, assim. É incrível como, eu já falei antes aqui, como tem jogadores que crescem quando vestem a camiseta da seleção do seu país, né? O Mbappé até fazendo uma projeção, assim, pode favoritar esse vídeo e ver daqui a alguns anos, cara. Ele já tá com 9 gols na Copa. Ele tem 20, acho que, não sei se ele tem 22 ou 23 anos, ele é bem novo. E na próxima Copa do Mundo vão ser 48 times, ou seja, vão ter times bem mais fracos para tu fazer saldo de gols. Hoje em dia a gente tem ali os recordes de gol em Copa do Mundo. Tu vê um cara que consegue fazer, sei lá, 15 gols em Copas do Mundo ao longo das Copas. É um cara que fez muito gol já. E tu pega o Mbappé, já tem 9. Cara, ele tem 9 e tipo assim, agora ele ainda vai para as quartas, depois tem semi, porque eu acredito que a França vai chegar no final. Inclusive, fazendo a projeção aqui do que eu penso, eu acredito, desde o começo eu falei isso, eu acredito que a final seja Brasil e França. É óbvio que aqui eu também estou falando um pouco com a paixão de torcedor, né? Torcendo para que o Brasil chegue lá. Mas é a seleção que eu mais acho que nós, como torcedores brasileiros, deveríamos respeitar, assim. Porque o que acontece? Mbappé tá numa fase ótima, só que os caras têm jogadores bons nas duas extremas do campo, eles têm jogadores bons no centro, na armação. Enfim, a seleção da França não é uma seleção que tu olha assim e tu consiga avaliar, olha, o furo dos caras tá ali. Ali eles têm uma bola fraca, ali eles têm um jogador que... Pô, saiu o cara lá que estava jogando na lateral, entrou o irmão dele, tá jogando muita bola, enfim, a seleção tá muito completa. O que a gente tem aqui já de confrontos confirmados, tá? Os resultados estão passando aqui no rodapé, os resultados, os jogos que não tem resultado é porque não jogaram ainda, tá? Por exemplo, o Brasil tá ali, tá passando Brasil e Coreia, não tem resultado ainda porque ainda não jogou. Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. De resto, já foram os jogos desse final de semana. A Argentina ganhou da Austrália. O goleiro da Argentina jogou muita bola também. Messi fez a jogadinha dele lá. O Messi parece que vem crescendo ao longo da competição. Ganhou e fez o que tinha que fazer, né? Fez o que a gente esperava que fosse acontecer. Passaram ao natural por cima da Austrália. Holanda. Cara, Holanda eu também acho assim, que não tem esse... apesar de ter ganhado ali
ganhou, tu olha assim, pô, a Holanda tocou 3 nos Estados Unidos, é uma seleção que a gente falou aqui já que é uma seleção que estava jogando bem, não era nada de extra classe, mas estava jogando bem. Mas se tu for analisar o jogo Estados Unidos e Holanda, Estados Unidos, olha, eles brincaram de perder gol, eles podiam ter saído ganhando o jogo. Eu já falei aqui no 10 deles, o camisa 10 que joga inclusive joga no campeonato inglês, se não me engano, ele perdeu um gol na cara do goleiro. Então, tipo assim, ó, eu particularmente achei um resultado mentiroso, tá? Um resultado de 3-1 ali, o jogo da Holanda, não achei que representou o que foi o jogo. Então agora a Holanda pega a Argentina, já é um confronto. Já tá casado isso, já vai ser as quartas da parte deles ali, das quartas de final. Eu acho que vai ser o primeiro oponente, digamos assim, que a Holanda vai pegar, que vai fazer uma frente boa. Particularmente, acredito que a Argentina vai passar, tá? Aí a gente já tem confirmado também Inglaterra e França, que é o que eu venho falando. A Inglaterra ganhou hoje, ganhou bem. Senegal tinha uma coisa que é legal, cara, de ver que a imprensa tá falando agora, porque eu e o Ike, a gente vinha falando desde o nosso primeiro vídeo, a gente já vinha explanando essa situação de ser uma Copa do Mundo no Catar, no final do ano, no meio da temporada europeia, e a gente comentou que, cara, pra essa Copa dar certo, a Europa teve que adiantar vários jogos. Então os caras, sei lá, em 40 dias eles jogaram 15 jogos, 16 jogos, com um espaço muito curto de tempo para recuperação. E a gente já tinha dado a barbada aqui antes, ó. Vai ter muita lesão na Copa. Agora os caras estão falando que a Copa do Mundo tá exigindo muito do atleta, é jogo a cada 3 dias. Sempre foi assim. Por isso que aí quando eu vejo a imprensa, assim, no modo geral, criticando a escolha do Tite ali por ter entrado com o time reserva contra Camarões, cara, o Brasil fez a gordurinha que tinha que fazer. Fez os 6 pontos, estava líder do grupo e entrou com o time reserva. E assim, ó, até perguntaram num dos vídeos, cara, tu acha que o Neymar volta pra Copa? Eu achei que ele nem voltaria. Eu tive uma lesão muito parecida com a dele, falei isso num vídeo aqui, e levei, cara, 6 meses pra me recuperar, pra estar bem, assim, pra conseguir correr bem. Eu vi os treinos do Neymar, ele vai ser jogando amanhã, ao que tudo indica, né? Na coletiva do Tite ele falou que se o Neymar tivesse treinando bem, que eles fizeram o treino agora há pouco à tarde, ele iria sair jogando. Eu até achei que como estratégia o Tite manteria o Neymar no banco para caso precisasse ele entrar e aí sim tu dá mais tempo de recuperação a ele. Porém, eu acho que em função dessa pressão da imprensa de ter falado o Brasil perdeu e nunca foi campeão antes, o Brasil nunca perdeu e foi campeão, né? Isso que a imprensa defende. Cara, eu acho que tá tudo certo, cara. Eu acho que se a gente tivesse, já falei isso no vídeo passado, acho que se a gente tivesse jogado com o time titular, a gente teria ganhado com uma certa folga de Camarões, então acho que tá bem tranquilo. A lógica é que a gente ganhe da Coreia sem muita dificuldade. Não espero um placar elástico, como foi no último confronto que a gente teve com eles, que foi amistoso, foi 5-1 pro Brasil, mas era um amistoso. Na época a imprensa falou, por que o Brasil não joga contra time europeu, só pega time asiático, daí é fácil. Cara, eu não vou ficar surpreso se o Brasil ganhar de 1-0, de 2-0, de 2-1, porque a Coreia tá apresentando um bom futebol, porém, além da gente ter a vantagem técnica em conjunto, individual, o Brasil sobra, no futebol brasileiro sobra nesse aspecto, mas o Brasil descansou mais. A Coreia teve que fazer jogo a valer mesmo, todos os jogos deles para conseguir essa classificação, então eles vêm com um desgaste muscular muito maior do que o nosso. Essa Copa do Mundo está sendo muito legal, porque a FIFA ela tá dando vários dados assim que nunca foram passados antes. Eles fizeram uma comparação, por exemplo, falando da Sérvia. A Sérvia no primeiro, eles jogaram todos os jogos com o time titular. Também precisavam, não conseguiram ganhar, não conseguiram fazer gordura, eles tiveram que jogar sempre com o melhor do que eles tinham. E a diferença do primeiro pro terceiro jogo deles é que no terceiro jogo eles tiveram 40% a menos de rendimento, o time todo. Então é isso que a gente está falando. Desgaste, os caras não estão tendo de recuperar, não estão tendo tempo de recuperar, e aí a conta vem. Eu acho que o Brasil vai ter um pouco mais de tranquilidade em função disso também, que foi algo que eu reparei bastante no jogo hoje da Inglaterra contra o Senegal, cara. Pessoal, o Senegal tava meio que sem perna já, desde o começo do jogo. O Senegal poderia ter saído ganhando o jogo, teve oportunidade na frente do gol, mas eles estavam até, como a gente costuma falar no futebol, correndo errado, né? Tu via que assim, o preparo físico tava cobrando o lance de ter jogado todos os jogos numa intensidade muito alta para conseguir classificar. Então, o resumo disso tudo pra mim é que assim, Inglaterra não foi surpresa, achei que iria passar mesmo.
Agora a Inglaterra vai pegar a França, vai fazer um confronto de gente grande. Tem lá as estatísticas lá que a França tem uma certa dificuldade de ganhar da Inglaterra em competições, em Copa do Mundo, em Eurocopa. A gente vai botar isso a valer, digamos assim. E eu acho que o outro confronto de projeção, e aí projeção, porque amanhã tudo pode acontecer, mas eu acho que o outro jogo vai ser Portugal e Espanha, tá? Que, assim como eu acho que... Eu não sei quem vai passar de Japão e Croácia, poderia fácil, né? Poderia ser fácil vir aqui e falar, não, cara, Croácia, pô, é a Croácia, vai ganhar do Japão, tá tudo certo. Mas não sei não, cara. Do jeito que o Japão tá jogando, a Croácia também tem jogadores que... Já falei antes aqui, o Modric ele não consegue fazer os 90 minutos em alta performance, porque desgaste também, tá no final de... tá no meio de temporada lá, enfim, os mesmos motivos. Para falar um pouquinho do Brasil, voltar um pouquinho ali, eu já falei que o Tite falou na coletiva que se o Neymar tivesse bem ele iria jogar, mas a gente perdeu, de fato a gente perdeu o Alex Telles e perdeu o Gabriel Jesus, né? E aí a gente teve a recuperação do Danilo. Eu acho que o Tite vai botar o Danilo para jogar pela esquerda e o Militão pela direita, porque o Danilo ele já fez essa função algumas vezes jogando lá pela Juventus. Inclusive, eu acho que o último jogo, eu até estava comentando em off com o meu primo, que ele tá viajando, lembra que eu comentei, ele tá indo lá pra Copa. Eu tava falando com ele hoje pelo WhatsApp e ainda falei, cara, eu acho, se eu não me engano, no último jogo que o Danilo fez lá com a Juventus, ele jogou, ele foi capitão, ele jogou pela lateral esquerda. Eu não lembro se ele jogou na lateral ou na zaga pela esquerda, mas eu lembro que ele tava na esquerda naquele jogo. Então não é uma posição estranha para ele, tá? O Danilo foi convocado como lateral direito, mas ver ele jogando na lateral esquerda não vai ser nenhuma novidade. Deixa eu ver das situações que eu anotei aqui, tem uma curiosidade, porque assim, nas quartas de final, se tudo der certo, se passar o Brasil, a gente vai ver Messi nas quartas, a gente vai ver Mbappé nas quartas e a gente vai ver Neymar nas quartas. Tá, o que isso tem a ver? Cara, é o ataque do PSG, né, cara? Daí tu pensa, legal, e aí? E aí que, tipo assim, o dono do clube, ele é do Catar. Tipo assim, o PSG, ele é do Catar. Então, pra eles é muito bom ter esses caras jogando umas quartas de final na Copa e quiçá passar e ir mais adiante, porque pode passar todo mundo. Ir até a semi. Pode passar a Argentina lá de um lado e o Brasil ir passando e chegar na semi ser uma Argentina e Brasil, e do outro lado a França pode ir passando e pegar de repente ou Portugal ou Espanha. Então, tipo assim, PSG pode estar até o final da Copa do Mundo com suas principais estrelas, digamos assim. Aqui eu queria falar com você sobre aquele lance do Mbappé. É uma projeção, só acho que o Mbappé vai tranquilamente passar de 20 gols em Copa do Mundo, mas é algo que a gente não tem como saber agora. E só para dar um feedback sobre os próximos vídeos nossos, que eu acho que o próximo vai sair amanhã, provavelmente. Eu tinha comentado com vocês que meu primo, o Carlos, ele tá em direção à Copa do Mundo, então a gente vai ver se consegue filmar alguma coisa lá e botar até algumas imagens de vídeo aqui no canal. E aí, tipo assim, não tem o perigo dos direitos autorais, porque ele mesmo que vai filmar lá, então acho que a gente vai conseguir um conteúdo bem bacana pra dividir com vocês aqui. Beleza? Gurizada, então por enquanto é só. Esse era um vídeo bem curtinho, só um compilado, digamos, do que aconteceu no final de semana. E aquela coisa que eu peço sempre pra vocês. Se não for inscrito, inscreva-se, ó. O nome tá passando aqui embaixo do último inscrito, ó. Deixa um comentário no canal e se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que vai ajudar muito o canal a crescer, beleza? Por enquanto é só. Eu fui!